Queremos saudar a todos os ouvintes que estão ao alcance da minha voz, na paz do Senhor e no amor de nosso Salvador e Jesus Cristo. Queremos, neste momento, agradecer em primeiro lugar as pessoas que amorosamente têm cooperado com esse trabalho de evangelismo, ajudando a levar essas mensagens de Deus a milhares de almas. Quero dizer aos queridos e diletos ouvintes da palavra de Deus, eu não tenho palavras para agradecer, só Deus que está nos céus, porque eu tenho recebido muitas pessoas que telefonaram, outros que encontraram comigo, dizendo que a mensagem de Deus chegou até o seu lar. Sabemos que Jesus Cristo, quando Ele foi para o céu, Ele deu a autoridade suprema que Ele tinha no céu e na terra, deixou com seus discípulos para pregar o Evangelho de Cristo a toda a humanidade. E sabemos que Jesus disse que quando esse Evangelho for pregado em todos os lugares, então será a segunda vinda de Cristo. Quando todos chegarem ao conhecimento da palavra de Deus, ou que aceitam, ou que não aceitam, mas vamos ouvir a mensagem de Deus e Jesus voltará como juízo. Vamos ler a palavra de Deus numa parte da Bíblia. Esta mensagem falada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando esteve aqui nessa terra, ela tocou no meu coração. Contanto que eu ainda era jovem, foi a primeira mensagem que eu preguei. Alguns dizem que é apenas uma parábola, mas se Jesus Cristo, como Filho de Deus, com toda a autoridade que Ele tem no céu e na terra, deixou esta mensagem para nós, é bom que nós observamos e nós buscamos, através do Espírito Santo, que nos esclareça claramente o que Jesus quis dizer. Vou ler que os irmãos vamos ouvir a mensagem e cada um possa sentir no seu coração a grandeza das coisas que vão acontecer daqui talvez uns tempos. Nós vemos que a morte, todos têm medo, todos temem a morte. Mas qual será o futuro, o destino dos mortos? Qual será o destino dos mortos? Depois da morte virá outras coisas, porque o espírito do salvo volta para Deus. E a pessoa sem Cristo, a Bíblia vai nos dizer para onde que eles vão. Vamos ler a palavra de Deus. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jaz cheios de chagas às portas daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lambendo-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado, e no Hades não ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamou dizendo: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, manda a Lázaro que molhe na água a ponta dos seus dedos e me refresque a língua, porque estou atormentado nestas chamas. Disse-lhe, porém, Abraão: filho, lembra-te de ti, tens recebido os teus bens em tua vida, e Lázaro somente mal. Agora este é consolado e tu és atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte os que querem passar daqui para lá, para vós, não poderão, nem tampouco de lá passar para cá. E disse-lhe então o rico: rogo-te, pois, pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eis que tem Moisés e os profetas, ouçam-o. Que Deus abençoe a sua palavra. Grande Deus e soberano Pai, tem misericórdia de nós nesta noite. Esclareça, ó Deus, esta mensagem aos corações que estão ouvindo esta mensagem, que vão ouvir, para que se preocupam o destino da morte ou a vida depois da morte.
Querido Deus, a Tua palavra nos esclarece. A Bíblia, ela é a palavra de Deus incontestável. É a verdade porque ela é a palavra de Deus através do Filho de Deus falando aos nossos corações. Ai de nós se nós não ouvirmos e não guardarmos todas as coisas que estão escritas nesse livro sagrado. Abençoa esta mensagem nesta noite, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Prezados ouvintes, quando observamos, meditamos, desde o nascimento de Cristo até quando Ele subiu aos céus, vemos que Jesus, como Filho de Deus, é um amor incompreensível aos nossos entendimentos. Porque mesmo que Jesus, como foi perseguido e rejeitado pelos homens, e foi rejeitado até pelos filhos de Israel, que era povo escolhido por Deus, Jesus foi fiel a seu Pai, e todas as vezes que ele estava diante de uma mensagem ou diante de um grande editório, ele disse: eu estou fazendo aquilo que meu Pai me entregou, eu estou cumprindo a missão que meu Pai me deu no céu, e tudo que faço, não faço de mim mesmo, mas faço por aquele que me enviou a esta terra. Prezados ouvintes, de certa hora, Jesus, não sei se foi interrogado ou não, mas ele falou uma parábola que sente na nossa alma a necessidade de buscarmos a Deus com mais perfeição e com mais cuidado. Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias esplendorosamente. E havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que já cheio de chagas, à porta daquele. Dois homens, duas personagens, um com riqueza e com muitos bens aqui na terra, uma mesa farta de comida, e tinha tudo que o seu coração desejava, como diz a Bíblia, que ele vivia totalmente farto de tudo, amigos, dinheiro e comida. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, talvez até foi ser empregado, não sabemos, mas ele estava, além de ser pobre, às vezes de não ter nada nesse mundo, ele não tinha nem o pão de cada dia, porque o rico não dava a ele nada, segundo a Bíblia, segundo a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essas palavras são do Filho de Deus, de Jesus Cristo. Se alguém quiser para mudar isso como uma parábola sem valor, eu não aceito, porque o que Jesus falou e o que Ele disse são essas palavras que eu estou dizendo a vocês nesta noite. Pensam bem, esse homem rico tinha tudo para fazer o bem e não fez. Mas os cães que tinha ali lambiam a Lázaro suas chagas, e ele se alimentava daquilo que caía da mesa do rico. É as palavras de Jesus Cristo que assim no mundo tem acontecido e está acontecendo. E aconteceu que o pobre, o mendigo Lázaro, a Bíblia diz que ele morreu. Não se fala no sepultamento de Lázaro, se fala que os anjos desceram e levaram Lázaro para o paraíso, e Lázaro foi para o seio de Abraão. Meus prezados ouvintes, o que é o seio de Abraão? É o seio de uma mulher que pega seu filho no colo. Ele pode estar chorando, ele pode estar triste, abatido, mas quando a mãe abraça ele, o calor que ele sente do achego com sua mãe, ele não chora mais, ele se alegra. Então o paraíso, para onde vai os salvos em Cristo Jesus, eles vão para um lugar onde eles têm o refrigério da alma, porque a alma se agrega ao Espírito, segundo a palavra de Deus, porque Jesus falou que a alma, os homens que matam o corpo, mas não podem matar a alma, porque a alma faz parte do Espírito. Mas enquanto nós estamos no mundo, tudo o nosso pensamento e a sabedoria que o homem tem, e tudo que o homem maneja, é a sala da alma. E quando a pessoa morre, a alma e o espírito se ajuntam, se agregam, e ali então estarão no paraíso. E nenhum salvo vai para o céu se não for levado pelos anjos. Os anjos é que levam o salvo para os céus.
é a bem-aventurança daqueles que venceram a batalha aqui na terra. Pesados ouvintes, Lázaro, aquele que estava lá nas sarjetas, Lázaro que não tinha nenhum pão para se alimentar, Lázaro que os cães lambiam-lhe as chagas, agora está no seio de Abraão, está na glória lá no céu, lá no seio de Abraão, no paraíso, porque o cemitério dos salvos não é mais aqui, é no paraíso. Lá estaremos descansando no refrigério da misericórdia e da graça, debaixo da sombra da mão de Deus, até quando Cristo voltar. Porque João, quando ele foi arrebatado desta terra e viu a glória dos céus, ele viu o paraíso, ele viu o trono de Jesus, ele viu a sala de Jesus, ele viu toda a majestade dos céus. E ali então os salvos que estavam debaixo do altar de Deus, a alma deles, o Espírito, estavam conscientes que ali estava esperando a dia da vingança daqueles que foram mortos pelo Evangelho de Cristo aqui nesta terra. Então eles clamaram e disseram ao anjo: até quando nós vamos esperar a vingança do sangue daqueles que foram derramados pelo Evangelho de Cristo e de nosso Deus? É claro que o Espírito volta para Deus e eles estavam conscientes, porque eles viram João e o anjo. Pesados ouvintes, a palavra de Deus muitas das vezes é interpretada de muitas maneiras, mas eu gosto de interpretar aquilo que eu leio na Bíblia, eu prego, e aquilo que eu prego, eu provo na Bíblia, porque Deus me deu esta autoridade para dizer ao mundo o que vai acontecer. Mas o rico, diz a Bíblia, que ele também morreu. E quando o rico morreu, certamente grandes coroas de flores e muitas coisas fizeram, e muitas pessoas vieram ao seu sepultamento, e Lázaro não tinha ninguém, mas os anjos o levaram para os céus. E o rico foi sepultado, e a Bíblia diz que no Hades ele ergueu os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seio de Abraão. E ele clamou e disse: Pai Abraão, manda Lázaro que molhe os seus dedos na água e me refresque a língua. Eu estou em tormento, ele disse. Prezados ouvintes, eu gostaria que todos que estão ao alcance da minha voz, nesta noite, talvez, não sei se é a última mensagem, mas pensa no futuro da sua alma, pensa no destino da sua vida espiritual, porque a Bíblia diz lá em Hebreus que todos compareceremos diante do tribunal de Cristo um dia, e se comparecermos diante do tribunal de Cristo, nós vamos receber talvez ou a coroa da justiça, ou talvez Jesus vai dizer: não vos conheço. Quer dizer aos líderes das igrejas para que não preguem a Bíblia que não vivem, porque se não vivem o que está escrito na Bíblia, nós estamos pregando mentirosamente. Nós temos que anunciar o que Jesus fez, o que Ele falou, porque a palavra dele é irreversível. E seu rico ergueu os olhos e viu Abraão no seu seio. Ele estava consciente de onde ele estava, e todas as pessoas que morrem sem Cristo, eles podem preparar, porque se eles morrem sem Cristo, não terão amparo. O julgamento dessas pessoas e dessas almas não é eu que vou julgar, mas Jesus é o juízo dos juízos quando ele voltar na segunda vinda, e ele vai julgar o mundo, porque o homem tem o livre-arbítrio. Mas de uma coisa eu tenho certeza, porque a Bíblia prova, e a Bíblia está cheia dessas grandes e poderosas mensagens, que todos que foram fiel a Cristo, que negaram o poder da carne, viveram fielmente, eles alcançaram a graça. Estevão, quando foi apedrejado pelos seus inimigos, ele disse: eu vejo os céus abertos, o Filho de Deus, lá à direita do Pai, lá no céu. Estevão já tinha o rosto como o rosto de um anjo, e ele viu Jesus em pé à direita de Deus. Ele disse: Senhor Jesus, receba o meu Espírito. Se Estevão entregou o Espírito a Deus, é porque o Espírito continua na eternidade. Se Jesus, quando morreu no Calvário, ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Jesus disse ao ladrão da cruz: hoje estarás comigo no paraíso. Porque
Os salvos têm um cemitério onde eles estão no refrigério, como estava Lázaro. Pesados ouvintes, o rico apelou mais. Ele disse, já que não pode, porque Abraão disse a ele, entre nós e vós tem um grande abismo. Prezados ouvintes, isso não faz nós saber. Isso nos mostra e declara com toda firmeza pela Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, que o homem só tem uma oportunidade aqui nessa terra, colocar os seus joelhos diante de Cristo e clamar perdão dos seus pecados, entregar a sua vida a Jesus e viver uma vida santificada. Porque se não fizer isso, quando a morte vem, o destino da morte, a palavra de Deus nos explica. Leia a Bíblia, abre a Bíblia no capítulo 16 de Lucas, leia, porque o que eu estou falando, eu estou afirmando na autoridade daquele Espírito que dirige a minha vida, que é o Espírito Santo e que me autoriza a pregar essa mensagem. O rico então disse, não, pai Abraão, eu tenho 5 irmãos na minha casa, então faça isso, manda Lázaro lá, que ele avise meus irmãos para que não venham parar onde eu estou nesse sofrimento, porque o inferno é um lugar de escuridão. A Bíblia diz que o lugar do inferno é o lugar de ranger de dentes, é o lugar onde ninguém enxerga mais nada. Pensa nisso, meu prezado ouvinte, é tempo de você se arrepender. Mas muitos não creiam na Bíblia, nem creiam na eternidade. Infeliz dessas pessoas. Talvez o seu dinheiro separe o homem de Deus, o dinheiro, o orgulho, a ciência, a sabedoria humana, mas isso já foi aniquilado por Deus, porque Deus transforma o homem pelo Espírito e pela graça misericordiosa de Cristo Jesus. Abraão então disse, não, se não creram naqueles que pregam a tua palavra, a palavra de Deus, se não creram nos profetas, nos pregadores que estão na terra pregando, se eles não creem neles, mesmo que um morto ressuscita, eles não vão acreditar. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, aquele outro Lázaro que estava junto com Maria Madalena, ali onde Jesus passava sempre com aquelas pessoas ali tão maravilhosas, tão amorosas. Jesus ressuscitou Lázaro porque ele faleceu. Aí, em vez de adorar e glorificar Jesus, eles, em vez de adorar e glorificar a Jesus por aquele milagre que ele fez, eles procuraram matá-lo a Jesus. E aos príncipes das sinagogas naquele tempo. Pesados ouvintes, obra de Deus é obra de fé. Obra de Deus é obra de poder. A salvação depende de nós. Se nós não vivemos pela fé, se nós não cremos na Bíblia, se nós não cremos na eternidade, nós estamos irremediavelmente na escuridão. E Jesus disse, andai na luz, ainda tendes a luz. A luz que era Jesus foi para os céus, mas Ele intercede por nós. A Bíblia é a luz do Evangelho, é o passaporte para os céus. Quantas vezes as pessoas zombam até da Bíblia, já não querem mais a Bíblia, porque Jesus está voltando. Prezado ouvinte, é hoje a salvação. Que Deus abençoe esta mensagem, é de alerta, e que Deus completa aquilo que não pôde completar. Graças e glória seja dada a Deus pela oportunidade, pela graça misericordiosa de Cristo Jesus, como diz nós a palavra de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que viesse ao mundo para nos salvar. E Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Pensa nisso, não tem intermediário. Lá no Hebreus capítulo 8, 7, por ali nós vemos Jesus foi indicado por Melquisedeque como sumo sacerdote eterno, que Ele intercede por nós, só Ele. E a Ele adoramos e glorificamos o Seu nome. Graças damos a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, eu te agradeço no santo e grande nome de Jesus por esta mensagem. Para que aqueles que têm ouvido esta mensagem, vão ouvir esta mensagem, possam transformar as suas vidas e se preparar. Porque o dia da morte vem e depois da morte não tem mais recurso. Quantas pessoas estão descendo à sepultura sem Cristo, sem salvação. Oh Deus!
Deus, tem misericórdia. Levanta profetas, toca no coração das lideranças das igrejas evangélicas, para que saiam, anunciam a Cristo, porque no dia de Cristo está chegando, Jesus está voltando. Oh Pai, oh glória, oh aleluia, te agradeço no nome de Jesus. Amém.